com os alunos. A poupar papel. Muito boa tarde. Primeiro de tudo, gostaria de agradecer o convite ao poeta, escritor, crítico, João André. Gostei muito de conhecer a poesia dele. Acho que ele é um excelente poeta. Vou tentar demonstrar por palavras a minha leitura relativamente não só a este texto, mas ao anterior, brevemente. E tive muito gosto em conhecer o editor que publica com uma grande qualidade estética. Os livros de poesia querem-se pequenos, não é? E verticais, horizontais, quadrados, retângulos, mas que sejam objetos de arte em simultâneo, para além de serem livros. No fundo, é um objeto, para além de ser um livro de poesia, também é um objeto. Então, eu intitulei este meu texto Diz o Oráculo de Calunga. Chegou a chuva, morreu a estiagem do céu de abril, correm gotas de paz nos pés dos dias, nascem rios de leite nas curvas do tempo. Diz o oráculo de Calunga, a chuva é mãe do cesto cheio no tempo frio. O acordo de paz definitivo em Angola foi assinado a 4 de abril de 2002. Este memorando de entendimento assinado entre o governo angolano e a UNITA em Luanda pôs fim a 27 anos de guerra civil, sendo comemorado no país como o Dia da Paz e da Reconciliação Nacional. Esta data marca a esperança da renovação, também da escrita e da criação, tal como no poema de epígrafe, de abertura, que acabei de ler, do livro Matéria Negra. João André invoca e convoca oracularmente, orientando o leitor, ouvinte, porque se trata de uma escrita que aspira ao oral a ser traduzida em voz, logo no início do livro, com esta sua atitude oracular. Entramos assim numa dimensão sagrada da poesia, a do oráculo, que protagoniza uma voz que se orienta também pela leitura dos sinais entre profecia e desencanto, em procura de ligação da constelação dos sinais incertos para uma orientação, desorientação poética, matéria negra. Quem é Calunga? Calunga é o pseudónimo literário de João Fernando André, um escritor, poeta, crítico literário e professor angolano. Nascido a 14 de junho de 1995, um jovem. Quase no dialbar do século XXI, na província de Cuné, Angola. É uma das vozes emergentes da poesia contemporânea angolana e também lusófona. O autor tem formação em Língua e Literaturas em Língua Portuguesa pela Universidade Agostinho Neto e especialização em Avaliação de Português de Língua Estrangeira pela Universidade de Lisboa. Está atualmente terminando o seu doutoramento em Literaturas e Culturas Modernas, com especialidade em Estudos Literários Africanos, com uma tese sobre as neo-vanguardas na literatura angolana. Desenvolve também, além da atividade docente, a crítica literária, sendo professor e investigador ligado a projetos relativos aos estudos literários contemporâneos em língua portuguesa e comparada. Tem sido incluído em diversos encontros literários e académicos em Portugal, desenvolve uma atividade de presença em apresentações, em sessões e tertúlias poéticas, literárias, académicas, e alia à prática crítica a criatividade do poeta, que cruza utopias com desencantos
e entronca a sua poesia numa multiplicidade de vertentes entre a reescrita de uma herança angolana e africana e o necessário amplexo de modernidades outras que o convívio com a literatura mundial lhe tem proporcionado. Destes encontros surge a singularidade de uma escrita própria que procura reencantar a voz que se solta dos seus versos. Participou e está representada em várias antologias literárias, incluindo coletâneas internacionais de novos poetas africanos. Com 4 livros publicados, espero não estar a esquecer algum, refira-se o primeiro livro de poesia, Evangelho Banto, publicado em 2019, O Dia em que uma Pedra Virou Lua, em 2020, que é um infanto-juvenil, Lumbu, A Alquimia das Palavras, 2021, crítica literária, e agora, 2026, Matéria Negra, novamente poesia. Portanto, é o segundo livro de poesia. Gostaria de começar por destacar, antes da apresentação de Matéria Negra, o livro que hoje nos convoca à reflexão e encantamento. Gostaria de destacar o seu primeiro livro, que já anuncia uma voz e escrita muito próprias e com propósito manifesto. Aliás, a Lisa Festa foi quem fez o prefácio do primeiro livro, que eu gostei muito de ler. Com efeito, Evangelho Banto, de 2019, o primeiro livro de poesia de Kalunga, afirma-se como um exercício de reconstrução identitária e espiritual, articulando poesia, crítica social, reflexão filosófica sobre a condição africana. O título já sugere uma proposta simbólica. Evangelho, entendido como mensagem ou revelação, educação espiritual, e é ressignificado a partir da matriz Banto, deslocando-se o centro do discurso religioso e cultural para uma perspectiva africana e também angolana. Trata-se, assim, de uma escrita de resistência e revalorização cultural. O livro combina de forma tensa e oximórica, contraditória, o Evangelho e o Manifesto. Porque entre o Evangelho e o Manifesto futurista, o Manifesto comunista, e o Evangelho, há uma tensão que é criada aqui nas formas escolhidas. Cruzando vertentes reflexivas e revisionistas, surgindo num contexto pós-colonial em que a literatura angolana contemporânea procura revisitar as marcas da colonização e reafirmar identidades culturais invisibilizadas. Matéria Negra. Kalunga insere-se nessa tradição crítica herdada de autores angolanos que fizeram da literatura um espaço de denúncia e reconstrução simbólica. Nesse sentido, Evangelho Banto participa de uma literatura de afirmação africana em diálogo com debates sobre africanidade e memória histórico-cultural angolana. A poesia procura esteticamente assumir um papel político e epistemológico, recuperar vozes historicamente marginalizadas. Alguns dos temas deste primeiro livro tratam da valorização da identidade banto como fundamento de pertença cultural e humana. O banto não aparece apenas como categoria etnolinguística, mas como princípio filosófico e civilizacional. O sujeito poético deste primeiro livro reivindica outras identidades, recusando, no entanto, visões estereotipadas sobre a África e propondo uma consciência afirmativa. A mensagem é universalista. Antes de qualquer identidade particular, existe a condição humana. Essa tensão entre pertença local e universalidade dá uma especial profundidade filosófica ao livro de um jovem poeta, o seu primeiro livro.
só. Então, o livro destaca-se pela originalidade temática e pela coerência simbólica do projeto poético. Há uma maturidade discursiva e consciência estética, uma das grandes forças da poesia de Calunga. Herdeira de uma metapoesia reflexiva que, digamos, a poesia angolana pós-colonial tem desenvolvido desde praticamente o seu início. Temos aqui na sala um poeta, começou por ser poeta, que é o João Melo, que faz parte das primeiras vozes da poesia angolana pós-independência e pós-colonial. Então, essa dimensão reflexiva, metapoética, faz parte de um percurso da poesia angolana. Então, herdeira de uma metapoesia reflexiva, que vai ganhar toda a sua força e agora leveza, ainda mais desconstrutiva, neste segundo livro de poemas do autor, que se intitula Matéria Negra, que aqui nos reúne hoje para festejar. Calunga é uma voz relevante da nova poesia angolana, porque procura unir rigor intelectual à inovação estética, realiza reflexão sobre a condição africana contemporânea e uma ampla universalidade em que se enquadra. No livro Matéria Negra, o poeta de novo transforma a poesia em espaço de interrogação existencial e crítica histórica, exigindo um leitor atento e culto. Matéria Negra está no contexto da poesia contemporânea africana de língua portuguesa e no contexto da poesia de língua portuguesa tout court, marcada pela busca de novas linguagens para interpretar as transformações sociais, políticas e culturais do período pós-colonial. A referência à matéria negra remete simultaneamente à física contemporânea e à metáfora existencial. Aquilo que estrutura o universo permanece invisível e incompreendido. Este conceito serve de base para uma reflexão sobre os mistérios da existência humana e da própria história coletiva. Ao longo da obra, e o tamanho, digamos, não faz a força, né? A força muitas vezes apresenta-se encapsulada. Ao longo da obra, o sujeito poético constrói um universo onde convivem o metafísico e o social, o íntimo e o coletivo. A matéria negra evocada no título funciona como metáfora central de tudo aquilo que escapa à explicação imediata. O invisível que sustenta a existência, o desconhecido que organiza a experiência humana e as zonas obscuras da história e da consciência. A maior parte do universo é composta por algo que não podemos ver, a matéria escura, ou também chamada matéria negra, que é uma forma invisível de matéria que não absorve ou emite luz, o que a torna invisível para nós. No entanto, sabemos que ela existe devido à sua influência gravitacional sobre as galáxias e compõe cerca de 85% de toda a matéria do universo. Sua existência, da matéria negra, é inferida apenas através da influência gravitacional, mantendo as galáxias unidas e afetando suas rotações, sendo um dos maiores mistérios da física moderna. Por outro lado, o título convoca também outras camadas de sentido, como as camadas da terra, a mineração obscura das guerras contemporâneas do mundo, pela conquista dos metais raros, bem como problematiza a invisibilidade da relação com a raça, a pertença ao universo africano, ainda muito culturalmente desconhecido, da gravitação galáxica eurocêntrica e do norte. E
vou ler 2 poemas. Nas catedrais da história, derramando o mito da cor, nem negros demais para sermos brancos, nem brancos demais para sermos negros, nem vermelhos demais para sermos amarelos, e nem amarelos demais para sermos vermelhos. Se nós fôssemos vistos como o arco-íris sempre e alcançássemos a cromatia do amor, assim, nós, com o anjo da humanização, devorando a linha abissal do estado das coisas, no tal vegue da intercivilização. A flor pende no baloiço da alma, tal o gosto da máquina da história. Tricota dúvidas no pano grotesco, o eremita preso no espelho. É quimera da combustão dos dias, como se semeia um humano. Matéria Negra é uma obra poética marcada por questionamento filosófico, com imagens fortes, contraditórias, que causam impacto em quem lê. O livro apresenta uma sucessão de poemas relativamente mais longos ou mais breves, como a pausa de uma evidência de haiku. Alguns têm 2 versos, 1 verso. Poemas fragmentados e por vezes quase aforísticos, que exploram grandes temas da existência humana. O tempo, a morte, a memória, a dor, a esperança, o amor, a condição histórica e a transcendência. A linguagem é altamente simbólica, recorrendo a imagens como água, chuva, luz, sombra, fogo, silêncio, espelhos, estrelas, pirilampo, ruínas. Estes elementos criam um campo poético de tensão permanente entre destruição e renascimento, escuridão e claridade, vazio e criação. Matéria Negra. Transversalmente, surgem referências literárias, históricas e políticas que remetem para experiências de fusionamento cultural, especialmente no contexto angolano e lusófono, poesia portuguesa, brasileira, moçambicana, entre outras, sugerindo reflexão sobre uma incorporação e recomposição de poéticas em que fragmentos de versos e títulos são recompostos numa vertente em que uma subtil ironia os reacende. Calunga constrói versos que frequentemente se aproximam do enigma filosófico, exigindo do leitor participação interpretativa ativa. Não se trata de poesia de leitura imediata. Exige contemplação e releitura. A fragmentação formal reforça a proposta estética da obra. Os poemas surgem como lampejos de pensamento, visões breves ou revelações incompletas, o que dialoga diretamente com o conceito de matéria negra, algo cuja presença é sentida, embora não plenamente apreendida. Podemos chamar aos poemas deste livro exercícios, simultaneamente de metapoesia, sendo a criação uma forma alquímica. E passo a citar. No espelho do verão, eles passarão na matéria, eu passarão ao alquimista. Neste poema, reconfigurando um poema de Mário Quintana, vemos como esse exercício sobre fragmentos de poemas de outros autores se exerce. Eu não faço aqui um levantamento total, naturalmente, não é? Mas é possível encontrar polvilhado este trabalho de recomposição. Este exercício fundamenta-se na esperança, apesar da consciência crítica da inação do tempo histórico e da mortalidade, que é possível o exercício de viver e de escrever. Passo a ler poemas. Um ano nasceu, fazendo de conta,
que não demos conta. As contas não morrem no nosso Tribunal de Contas. Partimos do pôr do sol para o sorrir das auroras. Depois de amanhã e ontem, amanhã e hoje, respiramos esperançosamente ab início. Esse exercício de viver, semeando segundos, libertando minutos, inalando horas com o sol nas mãos, costurando dias, bebendo semanas, desenhando meses, construindo anos de les a les, afogando o espelho das estações. Dizem-nos, o calendário é uma ilusão dos sonhadores. Contam-nos também, os homens que se perderam nas noites inventaram a leveza dos céus. Segundo poema. Anoiteço na esquina dos verbos. Homens ladram o preço de viver. Amanheço na matemática do frio. 1 mais 1 é gelo. Rasgando-me os sonhos. Entardeço ao pôr do silêncio. Dou à luz a esperança. Encontramos no registro discursivo do verso que alonga um ritmo, como eu já referi, fragmentário, questionante, uma tênue transversalidade do surrealismo, herança do verso angolano de João Maimona, por exemplo, ou de José Luís Mendonça, entre outros poetas, naturalmente, o gosto desconstrutivo das palavras e a sua explosão de sentidos diversos à maneira de me acordo. No horizonte da jornada, um buquê de deusas. Amanheço nos sonhos das ex-futuras palavras. No voo da alvorada, jaz a caixa preta da metafísica. Se Deus é palavra, cada homem é uma raça? Os poemas aliados ao exercício experimental de um certo concretismo também, com efeito, criam um design próprio na página, ora mostrando a escansão do verso com as barras de entoação, agarrando inevitavelmente o gesto vocal. Por outro lado, a finalização do poema grafada a negrito, que ele coloca o último verso de cada um dos poemas sempre em negrito, cria o sentido do aforismo ou do enigma, ou mesmo de uma proverbialidade inacabada, que implica a reflexão do leitor. O que é que ele está a dizer? Onde é que ele quer chegar? Ou, por vezes, esses últimos versos hesitam na reticência, a mesma como começaram, no início, antes de figurar letra, ou terminam a interrogação, vocalizando a incerteza e a dúvida. Rolam luas nas cordas do inverno, frestas de esperanças, perpassam nas chuvas, frios sabres de sonhos, consagradas meninas, velhas crianças engatinhando, pagam os preços de viver. Dizem os capitalistas de abril, a taxa do sol subiu. Exercícios de meditação da forma são também estes poemas, que se informa em cada poema com o desmembramento das palavras, cria a surpresa de uma ironia carregada de inocente ilusão ou utopia, que se apresenta esgarçada, mas pirilampando nos apocalípticos multiversos. E passo a ler o poema. Parte-se do céu da luz para o subsolo da escuridão. Rompe-se o magma da dor. Pirilampos acedem sonhos, face à amargura do desígnio. Como semear abrigo? Outro. O maduro som das chaves proclama a abolição dos tempos. Lâminas perpassam os oceanos da garganta. Salvem aves nas bússolas dos céus.
cantos cozinham a atmosfera nos cantos da divina tragédia. Entre os ângulos das portas, o silêncio dispara apocalípticos multiversos. No ano dos 20 anos de bombas fratricidas, nascia-lhe um homem nas mãos entre coroas e granadas. Empurrava o comboio da paz num barco de estrelas. Viajava a pé do rio de sede para o mar. Cheirava lâminas azedas. No espelho do céu, ab início, SO, de gosto azul nos dedos, expelindo o sol. A linguagem poética de Calunga revela, deste modo, um experimentalismo muito significativo e quase lúdico pela forma como se vão articulando as palavras na sua procura oracular dos sinais e dos caminhos. Há jogos fonéticos, inversões sintáticas, neologismos, apropriações filosóficas e referências científicas, de acordo com o título proposto pelo livro, A Matéria Negra, vácuo quântico, anos-luz, reação nuclear, criando um diálogo entre poesia, ciência e especulação metafísica. Mas o autor não se limita à abstração existencial, insere questões concretas de violência histórica, exclusão, colonialidade, desumanização. Essa dimensão política amplia o alcance deste livro, afastando-o da poesia, de uma poesia puramente intimista, que não tenho nada contra e que é extremamente válida, mas é uma opção. Matéria Negra afirma-se como uma obra madura, intelectualmente ambiciosa e poeticamente ousada. Calunga demonstra domínio expressivo e capacidade de fundir lirismo, pensamento filosófico, crítica social numa escrita singular. É um livro cuja força está precisamente na inquietação que provoca. Não entrega respostas prontas, mas convida à reflexão sobre aquilo que permanece obscuro. Matéria negra na condição humana e na própria história. Trata-se de uma obra relevante da poesia contemporânea, angolana e lusófona, capaz de articular sensibilidade estética e densidade crítica com rara intensidade. Oh, palavra apanhada com os desejos na mão, em 1975, serei sempre o teu, 11 de novembro, tu, a minha pilhagem. E termino esta apresentação. Gostei muito de ler este livro, bem como o anterior, com um poema mais longo que possa servir de estímulo à provocação da leitura, à interpelação ao leitor, à consciência ecológica da destruição do globo, à conseguida harmonização das diferenças do mundo, obscuramente ligado por essa matéria negra que nos atrai, diverge e consome. Com este poema me calarei para dar a palavra ao poeta. Tons de luz voando na maresia, uma escuridão fulgurante cortando o absurdo dos dias, lâminas de dúvida germinando a dor, o dia da cor amarga dos sonhos, empurrando as portas da esperança, Deus feito o preço do amanhã, inflacionando o pêndulo da vida, máquinas humanas afogando-se na catedral do capital, vê-se os abutres pregando na cidade santa, a empresa do mal vendendo a banalidade, a dor do lastro dos dias rasgada, o núcleo do globo azul gaseificando, ferve a terra morta, as cores feridas, demasiado feridas. Lampejam peixes abissais, a história correndo, entre a dor oficial e a dor oficiosa, entre o facto e o fardo dos sapiens sabres,
da razão, impondo a nova, velha ordem, o mesmo de sempre. Espraiando-se no portal dos universos, lutar continuamente, comer ou ser comido, beber ou ser bebido, se apenas a eutanásia nos livra do ciclo da dor, só a autofagia nos salva do mito da eternidade. Leitor hipócrita, meu semelhante, as tuas lágrimas já derramaste, já desenterraste? Peço desculpa. Vem ao balcão da vida tomar um cálice de ácido para sentir mais e pensar menos. Mas café não tem.